pessoal, hoje nós vamos começar uma nova série. Os nossos últimos vídeos foram sobre a genealogia de Jesus. E agora nós queremos assim começar o ano ensinando sobre as parábolas do Senhor, né? Para que servia e como é importante a gente estudá-las. E eu já peço seu like, eu já peço que você compartilhe com as pessoas que você acha que gostariam de ouvir. E hoje nós vamos falar sobre essa questão do ouvir, como é importante. Então compartilha, curta, se inscreva no canal e vamos para mais uma palavra do dia. Bom, hoje nós falaremos sobre a parábola do semeador. É uma das histórias mais conhecidas e contadas por Jesus. Um ponto importante aqui é que no final dessas explicações nós traremos aplicações práticas e até experiências próprias que envolvem os significados dessas parábolas, ok? Então fica até o final para você ouvir as nossas experiências também. A parábola do semeador, ela aparece nos evangelhos de Mateus 13, aparece também lá em Marcos 4 e em Lucas 8. Nessa parábola, Jesus fala de um semeador que lança semente em diferentes tipos de solo, à beira do caminho, em solo pedregoso, entre outros espinhos e em boa terra. Cada solo simboliza um coração, um tipo de coração, o coração que recebe a palavra de Deus. Porque a palavra é representada nessa parábola pela semente que é lançada. E Jesus fala de quais são os corações que têm recebido a palavra de Deus. E primeiro eu acho importante a gente entender por que Jesus usava parábolas para falar com aquele povo. E hoje com a gente também, né? Jesus, ele usava essas parábolas, era para transmitir as verdades espirituais que ele queria. E de uma forma prática e acessível que poderia conectar sua mensagem ao cotidiano das pessoas, ou seja, ele precisava falar de uma maneira que a gente entendesse, usando a nossa língua, o nosso sotaque, a nossa forma de falar, ver e entender as coisas. As histórias, elas capturavam a atenção do público e também elas estimulavam a reflexão. Mas, o mais importante aqui, separavam os ouvintes que eram receptivos daqueles que tinham um coração endurecido. E como ele explica lá em Mateus 13, do 11 ao 15, as parábolas, elas revelam os mistérios do reino de Deus para os que desejam ouvir. E escondiam a verdade daqueles que não estavam dispostos a entender. A questão também é que naquela época, ali no contexto, existiam muitas pessoas contra Jesus e o seu povo. E eles queriam usar de tudo para que Jesus fosse castigado. Então, eles queriam usar as próprias palavras de Jesus contra ele. E por isso ficavam de olho, atento. Eles também ouviam o que Jesus falava, mas é aí que está a questão. Antes da gente chegar nesse ponto de ouvir, eu gostaria de explicar as diferenças que cada livro traz, Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, nós temos uma parábola do semeador que enfatiza o fruto que cada solo produz, quando ele fala ali 100, 60 e 30 por 1, no versículo 8. Aqui o foco está na produtividade espiritual, uma mensagem clara para o público judeu que precisava entender que o reino de Deus exigia compromisso e resultado. Lá em Marcos ele escreve para os romanos. E Marcos ele fala de uma forma para os romanos que descrevesse a parábola de maneira dinâmica e detalhada. Ele enfatiza ali a ação e os desafios externos, como as aves que devoravam, o sol que queimava, e mostrando ali o conflito constante entre a palavra de Deus e as forças que tentavam impedi-la de frutificar. E Lucas ele escreve para os gentios, destacando a perseverança como chave para produzir frutos, onde dizia:
Os que, com o coração bom e reto, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Ele também reforça a batalha espiritual, quando ele menciona que o diabo tira a palavra do coração das pessoas que estão à beira do caminho. Então nós percebemos aqui que cada livro aborda uma linguagem. Por quê? Porque eram contextos diferentes, eram povos diferentes, com experiências e vidas diferentes. Então, eles precisavam, cada um ali precisavam de uma forma diferente para que a palavra atingisse e eles não só ouvissem, mas entendessem também a palavra do Senhor. E quando a gente fala em Mateus com os judeus, eram pessoas que estavam acostumados com as promessas e as leis de Deus, porque eles vinham ali descendentes de Abraão. Eles precisavam entender que o reino era espiritual e era acessível a todos, mas que exigia frutificação pessoal. Os romanos foi para quem Marcos explicou essa parábola. Eles eram mais pragmáticos e mais focados em resultados. Muitos deles eram militares, eles tinham foco ali em resultado, em ser mais objetivo na sua palavra. Ele precisava de uma palavra clara e direta para passar para aquelas pessoas, para que enfatizasse ação e resistência às dificuldades. Mas os gentios, que é apresentado lá em Lucas, era nesse contexto que Lucas estava inserido, eles eram um povo de diferentes culturas e sem base na lei judaica, eles eram os não-judeus, eles precisavam de um encorajamento para perseverar em meio às dificuldades, em meio aos desafios espirituais e, além de tudo, culturais, porque eram diferentes culturas juntos. Então essa era a necessidade de cada ouvinte ali naquela época. Esse era o contexto. E por falar em contexto, nós também precisamos ver o nosso contexto atual. Não só da nossa sociedade, mas do nosso próprio coração. Qual tem sido o coração que tem recebido a palavra de Deus? É muito importante a gente ouvir. E a questão aqui é que todos ouviam as parábolas, mas apenas aqueles que eram fiéis ao Senhor, que gastavam tempo com Ele, que questionavam, que refletiam e meditavam em cima da palavra do Senhor, eram os que realmente entendiam. Jesus ali, ele faz uma separação entre aquele povo que só ouvia e aquele povo que parava para meditar. E Deus coloca essa situação, não que as pessoas só ouviam e não tinham explicações. Jesus explica as parábolas, mas nós precisamos querer essas explicações. Nós precisamos buscar, meditar em cima da palavra. E mais do que isso, gerar frutos, sabe? Produzir algo a partir daquela palavra. E é interessante aqui, em uma experiência que eu tive quando eu vim para o Japão, muitas pessoas me perguntavam, não os japoneses, mas os próprios brasileiros que eu conviviam, me questionavam, não só perguntavam, me questionavam a respeito da palavra, por que existe isso, por que existe aquilo. E é interessante que não era uma forma de querer entender realmente, querer o conhecimento, porque se fosse assim, a gente pode explicar numa boa, mas era uma forma de atacar. Sabe, eu me sentia atacada e eu precisava dar uma resposta para que eles entendessem. Era isso que eles queriam, que eu explicasse coisas que eles não estavam prontos para entender. E essa parábola do semeador me lembra muito esses dias em que eu vivi aqui. Em minhas orações eu perguntava para o Senhor, Senhor, será que eu não sei o suficiente a palavra para explicar para essas pessoas? Claro, eu precisava estudar mais, nós precisamos estudar mais a palavra de Deus. Mas o que nós precisamos entender também é que nem todos vão estar prontos para entendê-la. Nem todos vão entendê-la da maneira correta. Eles são questionadores que só têm o objetivo de vencer
no meio daquela conversa. Eles querem ter a razão. E no final das contas, não somos nós que vamos convencê-los. Existe o poder do Espírito Santo que convence. E nem sempre é hora para responder todas essas perguntas. O Senhor colocou isso no meu coração. E assim eu pude descansar em paz, porque essa perseguição colocava em dúvida até a minha própria fé. E isso é muito importante, a gente estar assegurada em cima desse solo que produz raízes, para que a gente tenha certeza de quem nós somos, de onde nós viemos e do que nós precisamos fazer. E só quem revela isso é o Senhor através da sua palavra, através de gastar tempo com o Senhor, de meditar, de questionar. Sim, questionar faz parte do nosso evangelho. Questionar ao Senhor, perguntar a Ele com toda a humildade, e receberemos respostas e explicações, assim como os discípulos recebiam. Nós somos o povo de Deus, que não fica sem respostas, mas nós precisamos buscá-las. Então, fica aqui uma reflexão para a gente. Temos vários solos diferentes e esses solos são corações. Existem situações, existem momentos que têm nos distraído, fazendo com que a palavra do Senhor simplesmente não penetre em nossos corações. Outras vezes nós temos solos que, cheios de entusiasmos ao ouvir a palavra, ao ouvir a mensagem, mas eles são solos que não têm raízes profundas, e aí vem o desânimo e as dificuldades. E ainda tem os espinhos, que são as preocupações, as prioridades equivocadas. Isso aqui é muito importante, isso aqui sufoca o crescimento da palavra dentro de nós. Mas quando nós buscamos tempo para meditar na palavra, comece o seu ano de 2025 meditando na palavra do Senhor. Não só comece, continue e termine, e assim por diante todos os anos da nossa vida. É orar, é priorizar a comunhão com Deus, é perceber a diferença, que a vida com o Senhor começa a produzir frutos, e não só isso impacta não só a mim, mas também as outras pessoas ao meu redor. Isso é muito importante. A parábola do semeador nos desafia a olhar para o nosso coração e se perguntar: que tipo de solo nós somos? Estamos prontos para receber e viver a palavra? Assim como esse solo precisa ser preparado, nosso coração também precisa. A oração, o arrependimento e a busca pela presença de Deus são essenciais para que sejamos uma boa terra, que haja fruto e tudo para a glória de Deus. Que possamos sempre permitir que a palavra do Senhor encontre espaço no nosso coração. Que não sejamos apenas ouvintes que não entendem nada, mas que a gente guarde a tua palavra no nosso coração, produzindo assim frutos para glorificar ao nome do Senhor e transformar o mundo ao nosso redor. Amém? Essa foi a parábola de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado e amanhã a gente está aqui de novo com mais uma parábola. Se você gostou desse vídeo e está animado com esse novo caminho que nós vamos seguir, que tal você deixar um comentário aqui falando sobre alguma dificuldade, alguma parábola que você tem muita vontade de estudar mais e com certeza vai chegar a hora dela. Nós também queremos ouvir vocês, então deixe seu comentário aí e até o próximo vídeo. Tchau!